Já estamos de volta com o seu estilo de vida que hoje está completamente romântico, mas real. É isso mesmo, nós estamos conversando sobre um amor que tem que ser real e tem que ser verdadeiro, até porque você não pode enganar você mesmo, né? Então, doutor, a gente estava conversando sobre essas pessoas que são autossuficientes. Ainda assim, mesmo que essa pessoa seja um tipo de pessoa que consegue viver sozinho, que não tem tanta dificuldade em relação a esse tipo de estilo de vida, de qualidade de vida, precisa de uma pessoa em algum momento? Bem, como eu tinha falado anteriormente, né? Depende. Eu vejo, né, que as pessoas não precisam exatamente de outro, né, para se relacionar, para ser feliz. É aquilo que eu tinha falado anteriormente, né? A pessoa tem que estar bem consigo mesmo e se tiver alguém, né, melhor ainda, né? Vai ser um a mais. Agora isso aí vai de cada um, né? Vai do ponto de vista, do pensamento, das necessidades, do momento também. Existem momentos em que a pessoa se sente bem com a sua própria companhia, que se sente bem em estar só. Enfim, é uma série de coisas, né? E tem aquelas pessoas que dizem, né? Antes só do que mal acompanhada, né? E muitas vezes não é, né? Às vezes é uma coisa, né? Uma situação, né? Como dizia uma professora que eu tive durante a graduação, né? Isso é uma coisa que... um caso que precisa ser investigado, né? Ela falava até assim meio de brincadeira, né? E com um sorriso, né? É um caso que precisa ser investigado, porque às vezes a pessoa fala uma coisa e na realidade tem outra coisa, né, bem ali por trás, né, que precisa ser investigado, né? Inclusive no atendimento, né, no processo terapêutico, né, o psicólogo percebe isso, né, e com técnicas ele vai, né, conduzindo, vai vendo o paciente perceber, enfim, e aí às vezes depois de muito tempo o paciente até fala, né? Então, quando é que o senhor percebeu isso, né? Dependendo do profissional, lá no segundo atendimento, no terceiro, ou às vezes até no primeiro. Em relação às pessoas que talvez não consigam manter esse tipo de de sentimento por ela mesma, não consegue se amar, não consegue, enfim, ser suficientemente satisfeito com as coisas que ela mesma faz ou com o jeito dela e tudo mais. Isso pode ser confundido com egoísmo? Essas pessoas podem ter medo de assumir que tem o amor próprio, de assumir que é suficiente que ela se ame e que ela não precisa do amor de uma outra pessoa para ser completamente feliz. Essas questões podem ser confundidas com egoísmo? É relativo. Poderia ser até o contrário. A pessoa que tivesse um excesso de amor próprio também poderia ser confundida com a pessoa egoísta, poderia ser considerada egoísta, né? Então tem uma série de fatores aí que vai implicar nessa situação, né? Então, às vezes, a pessoa está em uma situação, né, relativa a amor próprio, a autoestima. Às vezes não é nem por causa do pensamento da pessoa ou da questão, às vezes é por causa da condição, né, da condição da pessoa naquele momento, das obrigações, de ocupações, né, de tanta coisa. Às vezes a pessoa está em um momento da vida, de estudo, de trabalho, de tanta coisa, que não tem tempo nem para ela própria, né? Imagine para ter alguém, para se relacionar com alguém, para se dedicar a si mesma, né? Então, tudo isso é relativo, né? Aí entra uma outra questão, né? A pessoa, né, se vendo em uma situação dessas, né, e procurando melhorar a autoestima, ela pode, pouco a pouco, né, ir saindo dessa situação, vendo que determinadas coisas não valem a pena, um emprego, uma relação, um estilo de vida sedentário, procurar viver com mais saúde, com mais qualidade de vida. Tudo isso está relacionado. E quando esse amor próprio já é demais? Quando essa pessoa já se ama demais, isso pode atrapalhar algum relacionamento?
Aí, como eu diria minha professora, né? Ex-professora, na verdade, né? Aí é um caso a ser investigado, porque pode ser até uma coisa patológica, né? Porque tudo demais é excesso, né? Tudo demais não é bom. Então, uma pessoa que tenha um amor próprio em excesso, ela vai tender a ser egoísta, até a ficar em uma situação difícil perante outras pessoas, a não ser bem vista, né? As pessoas podem até fazer piada, enfim, e isso aí pode estar relacionado com alguma outra coisa por trás, né? Por que aquela pessoa está agindo daquele jeito? Por que aquela pessoa está daquele jeito? Será que aquilo é verdadeiro? Né? Hoje em dia, né, com as redes sociais, né, é comum as pessoas, né, dar uma bisbilhotadinha na vida do outro, né, e a pessoa está em viagem em tal lugar, poxa, que bacana, né, e a pessoa de repente começa a querer fazer, né, alguma coisa naquele sentido, enfim, né, todos temos a vida mais ou menos igual, mais ou menos parecida. Né? Agora, lógico, as pessoas só vão colocar as coisas boas, as coisas interessantes na rede social. Inclusive, existem estudos já que estão pesquisando sobre essa situação, né? Que a pessoa tende a ficar deprimida, né? À medida que observa muito, né, a vida dos outros, né, na rede social, porque, poxa, a grama do vizinho, né, é mais verde, tudo na vida do vizinho é mais bonito, a outra pessoa viaja mais. Aí, voltando pro amor próprio, para a autoestima, né, tudo isso aí vai indo para o ralo. Por quê? Porque a pessoa começa a se depreciar, começa a ter um sentimento de menos-valia, começa a achar que a vida dela não está boa, começa a pensar, né, que não vai ter uma situação boa, enfim, e não tem essa capacidade de observar que as pessoas só colocam coisas boas na internet, né? Ninguém coloca coisa ruim, né? Então a pessoa fica com esse sentimento de menos-valia e pode até entrar em um processo depressivo, e a pessoa depressiva piora a situação, porque não estou dizendo que a pessoa vê o Facebook, olhar o Facebook dos outros, vai entrar em processo depressivo. Isso aí vai ter uma série de fatores, enfim, né? Mas isso aí tudo vai implicar, né, em uma condição de baixa autoestima e de não amor próprio. Inclusive, eu vou pedir para a nossa produção já começar a colocar as nossas telas aqui, porque nós catamos realmente, nós fizemos assim um trabalho minucioso para poder procurar alguns memes. Eles são famosos já nas redes sociais, as pessoas normalmente já costumam brincar com essas imagens criativas, mas que na realidade acabam trazendo um pouquinho de verdade para a gente. E todos eles são relacionados ao relacionamento. Então a gente pode ver aqui atrás, tem um que diz: garotos, pai, tenho uma namorada. Aí ele diz: parabéns, meu filho. Daí, quando se trata de uma garota, ela diz: pai, tenho um namorado. E aí o pai já fica desesperado e pergunta: cadê ele? Então, é realmente, digamos que, duas formas que os pais acabam tratando, né? Quando tem dois filhos e quando um é homem, quando o outro é mulher. E é até uma questão social, e as pessoas se incomodam por causa disso. Sim, sem dúvida. A gente pode passar para o próximo, produção, por favor. É engraçado porque as pessoas realmente mandam pra gente a opção de saber, como o senhor estava falando, né? Quando eu vou conversar sobre a vida, quando eu vou pesquisar sobre a vida de uma outra pessoa, eu acabo sabendo dos sentimentos dela sem nem perguntar muita coisa ou sem pesquisar muito a fundo, porque um meme desse, por exemplo, já expõe o sentimento daquela pessoa num dia ou não, né? Aí o outro diz: o que é uma prova de amor? Prova de amor é quando você fala com a pessoa no WhatsApp e o símbolo já fica azul, provando que ela já estava com a sua janela aberta esperando. Então, quer dizer, agora as ferramentas que a gente tem ainda possibilitam da gente saber se as pessoas estão recebendo as nossas mensagens ou não. E aí, isso vai... Se a pessoa não é segura, isso pode criar toda uma história na cabeça dela, enfim, e causar consequências, né? Sim, inclusive com as redes sociais, nesse caso, né, especificamente com o WhatsApp, fica evidente o comportamento, né, de algumas pessoas
né, que venha a apresentar característica de baixa autoestima, de ausência de amor próprio, que a pessoa espera, não só esse tipo de pessoa, né? Às vezes é a pessoa que quer, aquela pessoa que quer que o outro viva em função dela também, né? Isso aí já é outro caso, né? Mas a pessoa fica naquela expectativa, né? Passa uma mensagem, né? Porque você não respondeu, porque você só leu, mas não respondeu. Então, isso aí, à medida que o homem, né, se moderniza, que novas tecnologias vão surgindo, né? Existe também pesquisas nessa área, né, relacionadas à psicologia, né? As pessoas elas vão se tornando mais exigentes, tendo determinados comportamentos, às vezes até que se assemelha a comportamentos de criança. Né? Então, isso aí é uma coisa que, com o tempo, né, dependendo do esforço da pessoa, né, pode até piorar. O próximo diz assim, desisto. O jeito é beber para esquecer mesmo. Então, existem pessoas que procuram a fuga aí na bebida e, enfim, outros prazeres que talvez sejam passageiros ou nem resolvam tanto a situação, mas naquele momento ali parece ser o ideal e parece que, enfim, não vai te fazer tanto mal, não vai te causar tanto mal quanto aquela pessoa, quanto você acredita que aquela pessoa causou, né? Também, isso aí está abordando até a questão do alcoolismo, né? Se bem que a pessoa beber uma vez ou outra não quer dizer que seja alcoólatra. Não é? Mas existem pessoas que ela tem a autoestima tão baixa, uma ausência de amor próprio tão grande, que elas têm até um comportamento suicida, né? E as pessoas não percebem, ela própria não percebe, né? Uma pessoa alcoólatra, uma pessoa usuária de droga, uma pessoa que dirige perigosamente, que coloca a própria vida e a dos outros em risco, ela tem um comportamento suicida, né? Os outros podem até não perceber, a pessoa própria não perceber, né? A pessoa disser, fulano tem um comportamento suicida, a pessoa tem, desde quando, não sei o quê, entendeu? Vai questionar, se você analisar a fundo, você vai perceber que sim, né? E muitas vezes a pessoa de fato tá procurando, né? Morrer, enfim. Nós recebemos uma pergunta de um telespectador que diz assim: bom dia, para mim no amor, um tem que respeitar o outro, começando de si mesma, para que o relacionamento viva para sempre. Eu estou feliz. Não é uma pergunta, é só ela só comenta mesmo pra gente. Eu estou feliz com o meu amor há 3 anos, Elton e Ana. Então, é o casal Elton e Ana, que já está junto aí há 3 anos. Eles são de Porto Velho. E aí ela demonstrou pra gente, né, esse amor deles, enfim, e todo o sucesso que ela teve com esse relacionamento, né, vindo do respeito. Sim, sem dúvida. Isso aí é aquilo que eu tinha falado anteriormente, né? Inclusive, eles estão de parabéns, né? E que sirvam, né, de exemplo para familiares, filhos, enfim, porque nós vivemos em um mundo que as pessoas procuram modelos, né, que hoje não são, digamos, questionáveis. As pessoas procuram se espelhar em determinadas pessoas e situações, enfim, mas é aquilo que eu estava falando anteriormente, né, que eu falei no início da entrevista, né, o amor de parceria, né, não é uma ideia pronta, né, que eu queira vender para as pessoas, né, outros colegas, né, enfim, né, mas é uma ideia, né, eu lembro, né, tempos atrás, né, de uma pessoa estava em sofrimento, né, aquela coisa toda, né, e lá adiante, né, é que eu falei, né, eu digo, olha, hoje em dia a situação é essa, o ideal hoje é o amor de parceria, né, não que eu tenha sido perverso em te deixar nessa situação, né, durante tanto tempo, né, mas procure conversar com essa pessoa, procure chegar a um acordo, enfim, né, então a situação hoje é essa, né, amor de parceria. Eu acho que é o futuro dos relacionamentos, digamos assim. Pra gente finalizar, o Leonardo Pereira, lá do bairro Centro, é isso mesmo, produção? Bairro Centro. Ele mandou assim pra gente: em qual prioridade ele dá para o amor em uma escala de 1 a 10?
Depende, em relação a que outras coisas, né? Acredito que ele queria Mas saber qual a importância, né, do amor, assim, na vida, digamos de assim, nota, de 1 a 10. eu diria que era 10, porque sem amor não se tem nada, né? Inclusive, né, a base da nossa sociedade, né, é o núcleo familiar, que é constituído como, né? Com amor, né? Amor ao próximo, amor ao trabalho, amor aos familiares, enfim, eu acho que seria 10 sim, né? Por conta disso, né? Eu acho que o resto, né, as demais coisas é consequência, né? Inclusive o trabalho. O legal é a pessoa trabalhar em uma coisa que goste, né? E não pelo dinheiro, senão a pessoa vai ser uma pessoa infeliz. Inclusive aí vai a questão da autoestima e novamente o amor próprio, né? Doutor, muito obrigada pela sua participação, por ter aceito o nosso convite. Nós vamos para um breve intervalo, mas daqui a pouquinho a gente está de volta. Se você ainda não enviou a sua participação, envia para a gente, porque nós estamos esperando por você.